dois, três. E aí, pessoal do Thunder Wave, aqui é o Alan Emura e hoje nós temos mais uma entrevista, dessa vez com um escritor, com um livro de fantasia e espiritismo, super diferente. Por favor, se apresente. Olá, Alan, tudo bem? Olá às pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Ricardo Ribeiro Alves. O Alan está comentando sobre esse livro, que é A Janela do Castelo, que é o primeiro de uma trilogia. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, sou professor de uma universidade federal, a Universidade Federal do Pampa, e além dessa trilogia espírita, que são 3 livros, o segundo deve estar pronto agora em junho e o terceiro em novembro, se der tudo certo, Além disso, também eu sou escritor de livros de não ficção, Então, sustentabilidade, temos aqui vários livros, publicados, são cerca de 10 livros sobre consumo consciente, sobre empresas verdes, sobre certificações. Então, são diversos temas que têm afinidade com o meu próprio trabalho aqui na universidade. Então, é bem gratificante poder trabalhar tanto com não ficção, sustentabilidade, administração, mas também ficção, a literatura, que é uma grande paixão. E aí você pega, são, assim, coisas parecem ser completamente diferentes, a sustentabilidade, imagina, pode esquecer que existe a sustentabilidade de saúde mental, E você está trabalhando com um livro agora de ficção, como que isso se mistura todo esse universo? Sim. Uma coisa que me chama muita atenção é porque na não ficção, eu preciso fazer muita pesquisa, Então, eu preciso referenciar autores, eu preciso ter uma imersão naquele tema. Então, buscar muitas informações e também, logicamente, levar coisas novas para os leitores. Isso é a não ficção. Só que a ficção também me exige bastante pesquisa. Então, digamos que quando eu fui escrever a trilogia, eu aproveitei muito dessa minha experiência de pesquisa. Porque, por exemplo, eu fui fazer uma ambientação na cidade de Lyon, na França, uma cidade que eu conheço, já fui, mas, além disso, eu tive que pesquisar muito para poder ambientar os costumes do século XVIII, os personagens, os locais em que se passava, as referências históricas. Então, digamos que, embora não ficção e ficção sejam coisas diferentes, elas demandam uma boa história, tem que ter uma boa pesquisa, não adianta, E não só dos lugares, mas como é uma trilogia espírita, ela também pressupõe bastante pesquisa espírita, para não ficar fora dos princípios doutrinários. Então, embora sejam diferentes, eu acho que a questão da pesquisa aproxima as duas áreas. E passa para a gente o que é o livro, O que é assim, o primeiro e o que você, sem soltar spoilers, para os próximos livros. O livro ele é uma trilogia, são 3 livros, O primeiro livro ele se passa no século XVIII, como eu tinha comentado, na cidade de Lyon, na França. Então, o leitor ele vai ter essa imersão na história do século XVIII. Ele vai ser apresentado a alguns personagens, personagens bem influentes naquela Lyon do século XVIII, personagens secundários também, e esses personagens vão se envolver em diversas tramas, em diversos problemas, questões amorosas, questões de riqueza, da igreja, do poder, Então, vários assuntos estão relacionados nessa primeira parte. Na segunda parte, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, em 2015, o leitor vai ter a percepção de novos personagens, 200 anos depois, mas ele vai começar a identificar, pelas características desses personagens, aquelas reencarnações de personagens do século XVIII. Então, não é muito fácil fazer toda essa construção, e também, em alguns momentos, o leitor terá essa percepção e ele verificará que nada acontece por acaso, como a gente diz no Espiritismo.
Então, esse primeiro livro, digamos assim, ele é um abre-alas da trilogia. Muitas questões se fecham no primeiro livro, mas algumas pontas ficam soltas justamente por ser uma trilogia, né? É como se o leitor precisa ler os 3 livros para que ele tenha uma noção de tudo que aconteceu. Então, algumas pontas são soltas. A gente tem o segundo livro, que se chama Entardecer no Pampa. Então, ele se passa aqui no interior do Rio Grande do Sul, já na década de 1930. Então, o leitor é apresentado a alguns personagens e ele vai perceber que alguns personagens eles têm uma relação com essa Lyon do século XVIII, que ele viu no primeiro livro, né? Sem dar spoiler, né? Depois, a segunda parte, e aí eu acho que isso confere uma certa nuance inédita do livro, talvez. A segunda parte é a continuação da segunda parte do primeiro livro, né? Então, ele se passa em 2017, e aí ele dá sequência à segunda parte do primeiro livro, certo? E aí vai dar sequência naqueles personagens que o leitor está acostumado do primeiro livro, e aí ele vai entender mais algumas coisas e também o que tem a ver esse período do interior do Rio Grande do Sul com essa nova fase dos autores. Da mesma forma, no segundo livro tem histórias que se fecham no segundo livro e algumas pontas ainda estão para resolver no terceiro. O terceiro livro ele já vai se passar no século XIX, na época da escravidão no Brasil. Então, também foi feita muita pesquisa, né, para construir o livro. Então, o leitor ele vai ser apresentado ao Rio Antigo, né, algumas belezas do Rio Antigo, e aí, por meio de uma família, ele vai ter mais algumas informações, e aí esse livro, diferentemente dos 2 primeiros, ele se passa em 3 partes, né? A continuação nesse livro, ao invés de ser na segunda parte, é na terceira. Tem toda uma lógica, uma estrutura para isso, e aí sim o leitor ele vai perceber a destinação que os personagens da segunda parte, né, do Rio de Janeiro, o que vai acontecer com cada um deles, né? Então tem conflitos existenciais, tem muitos autores, muitos personagens, né? O primeiro livro eu acho que eu tinha mais ou menos os 50 personagens, o segundo eu já tenho uns 100, o terceiro eu já estou com 150. É bem complicado administrar todo mundo, e principalmente quando a gente está falando de personagens que se reencarnam, eles têm, a rigor, características de personalidade semelhantes, porque é a mesma pessoa, mas num novo corpo e numa nova época. Então, o escritor ele tem que ter esse cuidado, né? Eu não posso, de repente, mudar totalmente a característica do personagem. E aí, tu poderia me perguntar, né? Não sei se tu vai me perguntar, tá, como que tu consegue administrar tanta gente, né? A Numa pergunta ia ser planilha ali do essa, Excel. a pergunta ia ser exatamente essa. Como é que você consegue juntar isso tudo, não se Aham. perder, porque não é Não, fácil, né? Você fazer não. uma literatura onde você está pegando a partes do passado, né? Uhum. E com flashbacks, colocar aqui no Sim. presente. E a gente vê muitos autores, né, acabando errando nessa parte. Como é que você consegue fazer isso tudo? Então, Alan, uma planilha do Excel me ajuda muito. Então, eu tenho lá uma aba livro 1, livro 2 e livro 3. E aí, eu até dou uma dica, né? Quem quiser aí escrever alguma coisa parecida, aí eu tenho o nome do personagem, a filiação dele, né? Quem ele é parente, o que que é, e se ele tem uma correspondência na reencarnação em 2015, por exemplo. Então, eu tenho isso. Toda vez eu recorri a essa planilha. Para o livro 2, a mesma coisa, porque tem personagens do livro 2 que eles são a reencarnação lá do livro 1. E no livro 3, a mesma coisa. Então, a planilha me ajudou a amarrar todas essas informações. E eu confesso para vocês aí, né, que uma grande inspiração para mim nessa amarração é o Tolkien.
né? Então, eu sou fã do livro Silmarillion, né? Que para mim é o melhor de todos dele, com aquela quantidade de personagens que ele consegue administrar e consegue, de forma magistral, amarrar tudo, né? Então, eu sou muito inspirado nele, né? E uma coisa que eu tive muito cuidado, e aí a planilha me ajuda, é não perder nenhum personagem. Então, todos os personagens que são principais, eles tiveram que ter um fim, né? O que vai acontecer com eles, porque eu já vi muito em programas de TV, às vezes até novela, né? Que aí tu fica se perguntando, tá, mas o que aconteceu com aquele personagem que passou na novela e sumiu o autor, esqueceu dele, né? Então, eu tive um cuidado muito grande em relação a isso. E um ponto também que eu acho que é importante dizer é que, como é uma obra extensa, né, esse primeiro livro são 405 páginas. O segundo vai dar mais ou menos 450. E o terceiro vai ser um pouco menor, vai dar 320 páginas, mais ou menos. Se eu somasse os 3 livros, vai dar mais ou menos 1.200 páginas. É muita coisa para um leitor, né? Ele ler e conseguir lembrar dos personagens. Então, tem alguns momentos que eu percebo assim, eu preciso ajudar o leitor. Então, a construção de alguns parágrafos em que eu, como narrador, né, e a narração em terceira pessoa, então me ajuda muito a ter essa amplitude da história, né? Eu informo para o leitor, olha, né, fulano de tal, né, como visto, e às vezes eu faço o link, né, por exemplo, lá no terceiro livro. Isso foi relatado no livro 1, tal, como se fosse uma notinha de rodapé, né? Algo que a gente faz na não ficção. Então, o leitor não se perde justamente porque eu dou essas muletas para ele em alguns momentos, né? Inclusive, teve uma blogueira de um Instagram que ela fez uma resenha, depois até se vocês quiserem, até posso mandar, ela comentou justamente isso, ela falou, olha, foi bem interessante porque em alguns momentos ele, lá na história de 2015, ele coloca alguns parágrafos nos lembrando quem que é aquele personagem, né, o que ele está fazendo aqui, então isso faz com que o leitor não se perca na leitura. Eu tive esse cuidado. Isso daí é importante, né? Tanto que as pessoas falam, né? É impossível, dão dicas, né? Que as pessoas costumam colocar de fórmulas feitas para jamais trabalhar com muitos personagens e tudo mais. E a gente percebe que você lembrou bem, né? Tolkien é um exemplo extraordinário pela quantidade de personagens que ele tem, de história. Ele faz mais ou menos isso, né, nos próprios livros, deixa alguma nota para você saber onde que eles apareceram, tudo mais ali no meio. E é um trabalho de roteiro que você acaba fazendo, né? Porque quando você brincou, né, com o negócio da novela, que o cara esqueceu, isso acontece em seriados, né? De repente aquele personagem ele tem todo um caminho, toda uma história e desaparece. Para onde que ele foi parar? E em cima disso, o seu livro, você vê ele como mais uma aventura espírita, né? Algo espírita mesmo, ou um livro que qualquer pessoa possa ler? Olha, eu acredito que é um livro que qualquer pessoa possa ler. É um livro de literatura. Eu costumo brincar, né, apresentar o livro como um livro de literatura com pitadas espíritas, né? Eu poderia escrever um livro de fantasia, um livro de qualquer outra vertente, mas assim que eu não fugisse da literatura. Há uma história sendo contada. E aí a questão espírita, ela permeia essa história, mas não há nenhum interesse, né, em fazer proselitismo, né, com o livro. O livro é um entretenimento. Tanto é, o Alan, que dando uma pequena informação, né, há personagens que são ateus e que seguem ateus. Há personagens que são católicos que seguem católicos. Há personagens evangélicos que seguem evangélicos. Não tem problema, é realidade, né? É assim que funciona. Então, respeito às individualidades dos personagens, né? É claro que a construção, em alguns momentos, principalmente no livro 2 e 3, né, ele tem uma pegada mais espírita, porque tem um palestrante espírita, né? Então, fazendo
pequeno spoiler, né? Mas ele é um livro de literatura. Da mesma forma, eu entendo que eu posso ler, a gente falou do Tolkien, né? Eu posso ler O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e eu não acreditar que aquela fantasia existe, para mim não existe, né? Existia na cabeça abençoada do Tolkien. Uma pessoa também pode ler a trilogia espírita e considerar também, olha, não acredito nisso, mas isso está me trazendo entretenimento, porque há toda uma construção de personagens, há tramas, há angústias, né, angústias que todos nós temos, né, que é talvez as respostas às maiores angústias da vida, né, de onde viemos para onde vamos, né, é inevitável. E digamos que o espiritismo é uma das possíveis explicações, mas o leitor de outras correntes ele tem as suas explicações, mas ele pode encarar o livro como um entretenimento, eu tenho certeza disso. Fica um livro bacana, né? Porque você está nos passando, né? Que é um livro histórico, então tem muita história. Gostei quando você fala a respeito dos Pampas, né? Porque nós estamos muito acostumados com essa corrente Rio-São Paulo de literatura e quando foge um pouco mais assim para o interior. Mas realmente Rio Grande do Sul, essa região dos Pampas, é muito difícil a gente ter esse conhecimento. E você acabou utilizando essa localização por você já morar aí ou foi... Eu assim, como que eu posso te dizer, né? As 2 ou 3 primeiras páginas desse primeiro livro, digamos assim, eu comecei a pensar a história, o que poderia ser, mas eu te confesso que a partir da 3ª página, a história tomou conta de mim. Então, é como se a história viesse e eu tivesse que abrir os capítulos, e isso aconteceu do primeiro livro, no segundo e no terceiro. É difícil dizer que eu provoquei, porque eu sinto que eu recebi, né? Não uma psicografia, mas eu, de alguma forma, eu senti essa necessidade. E aí eu poderia me perguntar, mas por que na década de 1930, né? Eu não sei explicar. Vieram as informações, eu comecei a pesquisar, comecei a encontrar pontos de afinidade e também com o primeiro livro, né? Uma coisa que eu acho que eu queria também mencionar, Alan, é que além do Tolkien, com toda a amarração que me fascina, né, dos livros dele, eu também gosto muito da escrita do Dan Brown, né? Eu sou também fã da escrita do Dan Brown. Eu sei que tem muitos críticos dele, né? Tem algumas pessoas que são um pouco críticas dele, mas eu gosto, porque quando eu leio um livro, eu analiso o estilo do autor. A história, sim, eu tenho também alguns questionamentos, né? Tenho algumas coisas no Dan Brown que eu acho que é meio bizarro, são coisas assim meio... Como que uma história acontece tudo em 24 horas, acontece tanta coisa, né? Fica meio inverossímil em alguns momentos, mas tudo bem, é literatura. Mas eu gosto muito da preocupação que ele tem no livro. Por exemplo, tem um livro que é o Origem, né, que foi o último livro dele, que se passa na Espanha. Tem cenas que ocorrem no Museu de Guggenheim, lá em Bilbao, né? Eu já tive a oportunidade de passar por fora dele, é muito bonito. E o Dan Brown ele tem um cuidado muito grande de fazer descrições dos locais para o leitor. Então, por exemplo, eu me recordo que quando eu li o livro, eu ficava com o celular do lado para eu checar como que é a casa Batlló lá do Gaudí, lá em Barcelona. Então, isso faz com que o leitor ele avance mais. Ele não fica só no livro, né? Ele quer saber mais. Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui e eu tenho um momento, por exemplo, que tem cenas que ocorrem no anfiteatro romano de Lyon, que é um anfiteatro, são ruínas romanas, né? Então depois eu escrevo 2 parágrafos, mais ou menos, explicando para o leitor que quando ocorreu as escavações que descobriram o anfiteatro, né? Que ali ocorrem algumas atividades culturais hoje em dia. Então, digamos assim, precisa ter 1 ou 2 parágrafos para situar o leitor daquele local que os personagens estão, né?
E isso aí eu aprendi com a leitura de Dan Brown, né, essa questão. Então, o leitor, ele, com certeza, ele poderia também pegar o celular, deixa eu ver como que é esse anfiteatro, né? Então, são aprendizados que a gente tem com esses escritores. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu explicar muito bem. Eu gostei disso, né? Eu sou uma pessoa muita visão, né? Quando eu leio algum livro histórico, alguma coisa, eu necessito daquela olhada. E o Dan Brown tem exatamente isso, né? Não só ele, o próprio Stephen King, né? É tudo Maine, e a gente praticamente conhece o Maine por um passeio turístico de Stephen King, né? Exato, E o seu, eu tô exato. vendo que é a mesma coisa que a gente vai fazer. E finalizando, por que o leitor tem que ler o seu livro? Olha, eu acredito que ele vai ter uma boa experiência e ele vai sair da leitura muito melhor do que quando ele entrou. Talvez algumas reflexões que ele não tenha feito na vida, ele vai ter condições de fazer, porque a gente tem diversos personagens com características diferentes, personalidades diferentes, angústias diferentes, e provavelmente várias dessas perguntas que alguns dos personagens se fazem são perguntas que nós mesmos fazemos, né? Então, personagens que vão encontrar algum apoio, alguma resposta, alguma reflexão, outros que vão continuar nas suas indagações, nas suas dúvidas, ou seja, o livro retrata o que acontece na realidade, né? Algumas pessoas encontram respostas e outras continuam tendo mais perguntas do que respostas. Eu acredito que o leitor também que tem alguma simpatia pelo espiritismo, né? Ele também pode encontrar algumas respostas e talvez encontrar um pouco de conforto também, né? Dentro dessa máxima do espiritismo que nada acontece por acaso, né? Então, eu tenho a firme convicção, e isso é o meu grande objetivo ao ter escrito essa trilogia, é que o leitor saia melhor do que quando ele começou. Ele tem uma experiência de entretenimento, mas ele também tem um aporte de conhecimento. Tá? E é o objetivo de todos os livros, né? Pelo menos Uhum. deveria ser. Nós vamos deixar os contatos aqui na parte de baixo. Ricardo, muito obrigado por esse bate-papo, gostei muito. Depois nós ainda teremos aqui no próprio Thunder Wave uma resenha do livro e depois a gente ainda quer conversar a respeito dos próximos. Claro, claro, com certeza. Eu fico à disposição. Muito obrigado. A gente que agradece. Pessoal, aqui foi o Alan Emura para o Thunder Wave. Muito obrigado e até a próxima.